O Filho de Deus que usa o poder do Gênesis 3,15, Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O príncipe da paz que quebra a cabeça de Satanás, Jesus que veio como o Cristo, nos disse: alegrem-se e regozijem-se, mesmo que a perseguição venha em nome de Jesus Cristo. Grande é a sua recompensa no céu, e vocês se tornarão herdeiros do reino de Deus. No entanto, a perseguição não vem de fora. Sinto dor em mim devido ao medo e vergonha, ódio e raiva, ganância e irritação e tristeza dos impulsos de Satanás pelos pensamentos errados, as palavras e olhares das pessoas. Sempre que Satanás mexe em meu corpo, uso Gênesis 3,15, o Messias Cristo que pisou na cabeça de Satanás na oração. Usando esse poder, nosso espírito e corpo se tornarão fortes, para que não faça trabalhos de Satanás, mas transforme em Filho de Deus. Jesus é Cristo, somos filhos de Deus, todos os problemas acabaram. Vai, diabo, cheios do Espírito Santo. Hoje é a história de Cornélio, um centurião romano que temia a Deus. Cornélio era um romano. Ele é um centurião com 100 homens. E Jesus amava o centurião romano Cornélio. Por que Jesus o amou? Em Mateus 8, quando Jesus estava entrando na aldeia de Cafarnaum, um centurião apressado em um cavalo veio até Jesus e implorou: Jesus, meu servo está deitado em casa paralisado e muito doente e sofrendo. Assim, o general romano Cornélio era um homem que amava as pessoas. Quando um servo em sua casa ficou paralítico, ele ouviu que o Messias, o Deus dos judeus, viria a curar muitos doentes. Então, sem hesitação, ele pegou um exército e foi até Jesus e pediu-lhe que tivesse pena de seu servo paralítico. Então Jesus disse: eu irei e consertarei. O centurião, surpreso ao ouvir as palavras de Jesus, respondeu: Jesus, eu sou um pecador, não posso deixar que você entre em minha casa. Mas se Jesus é a personagem principal de Gênesis 3,15, só fala: e meu servo será curado. Também tenho controle de outros e soldados sob minhas ordens, que me obedecem. Se Jesus apenas me ordenar agora, eu obedecerei e seguirei seus comandos. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou surpreso e disse aos seus seguidores: eu digo-te a verdade, eu não vi ninguém em Israel com tanta fé como o centurião aqui. Jesus elogiou a fé do centurião e disse-lhe: vá, que seja feito de acordo com a sua fé. Então, assim como Jesus havia dito, o servo do centurião foi curado imediatamente. E então, o que aconteceu com Cornélio? O centurião Cornélio viu Jesus sofrer e derramar seu sangue na cruz para salvar toda a humanidade. Quando Cornélio viu esta cena, ele chorou e confessou:
Jesus Cristo, que morreu na cruz para acabar os pecados da humanidade, é verdadeiramente o Filho de Deus. É por isso que Deus abençoou e lembrou do centurião Cornélio. Jesus é Cristo, meu Salvador, que veio como o Filho de Deus. Como que Deus veio a Cornélio, que confessou sua fé corretamente? Deus o enviou para a área de Cesárea, onde ele estava indo para Roma, e permitiu que ele conhecesse o evangelista Pedro. Pedro foi a Roma e pregou o evangelho por meio do centurião Cornélio, que foi designado para a área de Cesárea. O comandante Cornélio temia a Deus junto com todos os servos de sua casa. E ele ajudou muitas pessoas necessitadas e fez boas ações. Ele também é um homem que sempre orou a Deus. Então um dia o anjo do Senhor apareceu a Cornélio enquanto ele orou às 3 da tarde. Cornélio ficou surpreso, assustado e disse: Senhor, o que está acontecendo? Então o anjo disse: Deus sempre lembra as suas orações e boas ações. Agora mande homens a Jope e traga Pedro hospedado na casa de Simão, o curtidor. Assim que o Cornélio ouviu as palavras do anjo, ele enviou 2 servos e um servo devoto a Jope. Porque Deus permitiu que Cornélio conhecesse Pedro, o evangelista? O apóstolo Pedro foi uma pessoa que encontrou Jesus, viu, tocou e recebeu uma missão. Mais do que qualquer outra pessoa, ele sabia exatamente quem era Jesus. Deus mandou a Pedro, quem sabia e proclamava Gênesis 3,15, o Messias do Antigo Testamento e o Cristo do Novo Testamento, para que a família do Cornélio conhecesse o verdadeiro Evangelho e recebesse respostas de Deus. Na verdade, a fé de Cornélio era a fé que buscava a Deus. Isso é chamado de religião. Mesmo agora, como Cornélio, muitas pessoas vão à igreja diligentemente, oram muito e se dedicam e fazem boas ações. Eles não sabem quem é o verdadeiro Deus, por isso estão sempre temendo de medo diante dos problemas, lutando com as orações físicas, possuídas por Satanás. No final, como o mendigo Lázaro que entregou seu corpo a Satanás, todos vivem em constante calamidade. Mas Deus lembrou do Cornélio que confessou a fé e enviou Pedro, o evangelista, que prega Gênesis 3,15, Cristo a ele. Jesus, quem os israelitas zombou, cuspiu, deu um tapa na bochecha, rasgou suas roupas, tirou a sorte e o crucificou, para quebrar o poder do pecado, do inferno, da morte e de Satanás que nos prendem. Pedro proclamou a Cornélio que é Cristo, o Salvador que Deus nos deu. Satanás, que apareceu em Gênesis 3, veio a Adão e Eva e os seduziu com mentiras, separando eles de Deus, e caíram no pecado. Para salvar os humanos arrastrados à escravidão pelo diabo por causa do pecado original, Jesus Cristo, Messias descendente da mulher, não um homem, em Gênesis 3,15, veio e esmagou a cabeça de Satanás. Então, devem saber exatamente o significado de Cristo, o verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo. O verdadeiro sacerdote que expiou todos os meus pecados na cruz e acabou todos os problemas. Cristo, o verdadeiro profeta, que abriu o caminho para encontrar Deus, me salvou.
Portanto, se alguém acreditar e aceitar Jesus como seu Cristo, receberá o status e a autoridade para se tornar filho de Deus. Por favor, deixe que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, entre em mim como um filho salvo de Deus e esteja sempre comigo. Agora, não ore com pensamentos carnais falando, Deus me ajude, porque assim perderá sua força espiritual e será atacado por Satanás cada vez mais. Então, como os filhos de Deus devem orar? Porque Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagou a cabeça de Satanás. Temos que fazer oração espiritual para usar o poder do nome como nosso, como o poder do pacto. Quando os pensamentos de Satanás contorcem em seu corpo, quebre a cabeça da serpente para receber força espiritual e ser transformado em filho maravilhoso de Deus. Se não travarmos a batalha espiritual usando o poder de Jesus Cristo de Gênesis 3,15 como o nosso, oramos fingindo que cremos em Deus. Vivo como um mentiroso, ganancioso, idiota que não quer viver de acordo com o poder da palavra. Um assassino que sempre causa inveja, ciúme, ódio e raiva. O espírito mentiroso que vive com o coração endurecido em frente da palavra, apenas fazendo trabalhos de Satanás. Todas as pessoas nessa terra nascem com o pecado original e devem proclamar: Gênesis 3,15, Jesus é Cristo. Se você tem poder espiritual na batalha espiritual para esmagar a cabeça da serpente que o atormenta com doenças espirituais, você sempre estará cheio de alegria e gratidão. Como que Deus venceu tudo nessa semana? Gênesis 3,15. Devemos lutar espiritualmente com o poder de Cristo que parece fraco, mas é tudo. Vitória sobre tudo sem lutar e viver como um torrão feliz de bênçãos, recebendo as respostas de Deus. Eu te abençoo para ser a cimeira espiritual que pode amar as almas como Cornélio e se desafiar com o sonho e a visão da evangelização mundial para salvar 237 países ao redor do mundo. Deus Todo-Poderoso, Gênesis 3,15, o descendente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás, Jesus veio como meu Cristo, como o poder do pacto que sempre está comigo. Em nome de Cristo, obrigado por me abençoar como um filho de Deus que tem o poder da oração espiritual para quebrar os pensamentos errados que Satanás plantou em meu corpo. Através da batalha espiritual que usa o poder de Cristo, deixe-me ser a cimeira espiritual que salva os 237 países ao redor do mundo. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.